Fala, meus amigos do canal, uma boa tarde para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Bom, mas de conto hoje é um conto que não podia faltar na nossa história, na nossa biblioteca dos contos. A história do homem torto. Existem várias versões, eu vou tentar resumir o máximo que eu consegui para vocês aqui, do que eu estudei sobre essa situação desse homem, mas ela é muito intrigante. Por quê? Porque é uma canção que se torna uma canção de ninar até nos dias de hoje. Então a história começa mais ou menos assim. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, tá bom, meus amigos? Então vamos lá. O ano é por volta de 1969, 1970. Um pai, junto com seu filho, mudam para um apartamento. Há versões que falam que o pai muda para um apartamento ao lado do filho, e outras versões contam que o pai muda junto de uma criança para um apartamento. Quando eles mudam por esse apartamento, quando eles abrem a porta, tudo é torto, a mobília é torta, as coisas que estão dentro desse apartamento, tudo é torto. Então já é um cenário que você fica meio perdido, tudo retorcido. E eles compram a mobília nova, passam um dia ali, retiram aquelas coisas que foram torcidas e, pelo cansaço do dia, vão dormir. Por volta das 3 da manhã, que é um horário em que o sobrenatural abre todas as portas, o pai é acordado com a criança gritando. E ao correr para o quarto, imaginando que ela está tendo um pesadelo, alguma coisa, ele se depara com uma criatura torta, com um sorriso muito grande, com dentes muito grandes, segurando a criança. E o pai se prontifica, né, a defender a criança, e quando vai em cima aquilo desaparece. Os dois assustados, o pai pega a criança e eles vão para um hotel. Eles ficam nesse hotel, deixam a casa fechada alguns dias, até o dinheiro que ele tinha acabar e ter que retornar. E ele retornando para o apartamento, as coisas voltam ao que era. E ele tem que trabalhar. Não tinha o que deixar essa criança. E parece que no segundo ou terceiro dia que ele retorna, simplesmente ele chega em casa e não acha o filho. Temendo o pior, ele imagina que aquele ser que atacou o filho dele, que ele ficou gritando naquela hora lá, homem torto, de raiva para aquele ser sobrenatural, ele simplesmente procura a casa toda, e ele repara que existia um cômodo na casa, no sótão, com uma pequena abertura, mas ele nunca tinha ido lá, e nem quem vendeu a casa para ele tinha falado. Com muita dificuldade ele consegue escalar aquilo, temendo o pior. Ele chega lá em cima, encontra o filho dele, que já tinha passado dessa vida para outra, e alguma coisa tinha ceifado a vida do filho. E do lado do corpo do filho tinha um bilhete que dizia mais ou menos assim: havia um homem torto em uma casa torta. Essa história, ela termina com esse final triste. Nós temos uma segunda versão muito mais antiga, que essa história começa por volta de 1700, que durante as guerras, alguns soldados, para zombarem dos outros soldados no campo de batalha, eles simplesmente começaram a cantar essa música. Essa música foi, como eu vou dizer para vocês, veio para dentro dos lares. Por quê? Porque o soldado que voltava para sua casa, para o seu lar, começou a cantar aquilo para a esposa e para os familiares, que foi passando de pai para filho, e uma canção do homem torto que ficou até os dias de hoje. E existe também alguma história que essa lenda desse espírito sobrenatural, que existe uma força incontrolável, que é uma força assim diabólica. Ele é muito antigo, que passou por várias e várias civilizações. Há esses relatos contados. Mas existe um caso também, aí a gente não sabe dividir ainda se é efeito desse espírito
ou se é aonde começa a verdadeira história do homem torto. Um jovem, isso aí por volta de uns 100 anos atrás, ele foi abandonado pelos pais e foi morar num orfanato. E ele não se conformava, porque todas as crianças que ele estava vendo ali, algumas ainda tinham um parentesco, ele não tinha ninguém. E passando o tempo, ele conseguiu arrumar um emprego, foi crescendo na vida, arrumou uma namorada, comprou os móveis, arrumaram uma casa, iam morar juntos e ele era perdidamente apaixonado por ela. O lado psicológico dele, né? Porque ele tinha vamos dizer assim, faltava um preenchimento na figura feminina na vida dele, por ele ter sido abandonado pelos pais, mas principalmente pela mãe. E ele simplesmente é abandonado por essa pessoa que ele tanto pegou apreço, amava, que era a namorada. E ele, o que ele faz? Ele descobre onde é a casa da verdadeira mãe biológica dele. Ele vai até a casa da mãe, coloca uma corda na casa e vem atirar a própria vida. E muitos relatos que após essa situação, a história do homem torto, ou o espírito do homem torto, surgiu porque esse jovem, ele não encontrou descanso nem aqui nessa vida, nesse plano, nem no próximo. E ficou vagando pelo mundo afora, buscando vidas e torturando as pessoas. E você conhecia essa história do homem torto? Deixa nos comentários aí, tá bom? E eu vou trazer a lenda do homem seco. É uma lenda que no estado de São Paulo, se eu não estou enganado, e eu vou trazer essa história hoje para vocês.